O nosso trabalho fala sobre enzimas digestivas, processo da qual estudamos na cadeira de processos biológicos. Dado o que vimos em aula e sobre as nossas pesquisas, descobrimos o que elas são e como atuam. As enzimas são substâncias que aceleram as mais diversas reações químicas que ocorrem no organismo, desempenhando um papel fundamental em pleno funcionamento. No caso das enzimas digestivas, como aparecem no vídeo, elas são proteínas que ajudam na quebra das moléculas de macronutrientes em pedaços menores, como as dos carboidratos, gorduras e outras proteínas. Dessa forma, elas facilitam o processo de absorção dos nutrientes. Um dos principais pontos que a gente percebeu na nossa pesquisa é que a falta dessa substância no organismo pode ocasionar diversos problemas de digestão e gastrointestinais. Isso pode acontecer até mesmo com quem tem uma alimentação saudável. Elas são produzidas naturalmente pelos órgãos do sistema digestivo, principalmente pelo pâncreas, e diante de qualquer adversidade que ocasione a falta de enzimas no corpo, é comum que alguns problemas digestivos ocorram. Além disso, algumas substâncias também podem ser encontradas em alimentos crus, como mel, banana verde, mamão, abacate, abacaxi e kiwi. Quando há deficiência de alguma enzima digestiva, é necessário a gente ingerir um tipo específico para auxiliar na digestão. E esse consumo pode ser feito por meio de alimentos que contenham naturalmente essa substância, como citados acima, por suprimentos alimentares e por formas manipuladas. O profissional da saúde ele pode recomendar o uso de uma única enzima digestiva ou uma combinação de vários tipos, dependendo da necessidade de cada pessoa. Por isso é fundamental recorrer à orientação de um profissional de saúde capacitado para saber qual a melhor orientação para você. Reforçar a alimentação ou manipular enzimas digestivas são práticas que podem ser recomendadas, e as nossas dúvidas serão tiradas com o Dr. Bernardo, que foi convidado para o nosso podcast. Doutor Bernardo, eu estou estudando sobre as enzimas na cadeira de processos biológicos e eu queria entender melhor qual é a relação entre essas proteínas e a nossa área de atuação na saúde, farmácia, etc. Tu pode nos ajudar? Claro, Luísa. As enzimas são fundamentais em muitos aspectos da farmacologia e da biotecnologia. Vamos começar com uma visão geral. Você sabe o que são enzimas como... Sim, eu sei que as enzimas são proteínas que catalisam as reações químicas, então elas aceleram essas reações sem serem consumidas no processo. Perfeito. E você sabe por que isso é importante nos processos biológicos? Acho que é porque as reações químicas no corpo elas precisam ocorrer rapidamente e em condições moderadas de temperatura e pH, certo? Exatamente. Nosso corpo funciona de maneira eficiente graças às enzimas. Elas reduzem a energia de ativação necessária para que as reações ocorram, permitindo que tudo aconteça de forma mais rápida e eficiente. Entendi. E como isso se relaciona com a área da saúde? As enzimas são cruciais tanto para o entendimento de como os medicamentos funcionam, quanto para o desenvolvimento de novos tratamentos. Por exemplo, muitos medicamentos atuam como inibidores de enzima. Você pode citar algum exemplo? Acho que sim. São os inibidores da ECA, que são usados para tratar a hipertensão, não é? Correto. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, pode ser conhecida como ECA, ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e a reduzir a pressão arterial. Este é um excelente exemplo de como entender a função de uma enzima pode levar ao desenvolvimento de um tratamento eficaz. Interessante. E existem outros exemplos de como as enzimas são utilizadas na área da saúde? Muitos. Além de inibidores, temos as enzimas terapêuticas, por exemplo, a lactase. É administrada a pessoas com intolerância à lactose para ajudar a digestão de produtos lácteos. Por exemplo, são as enzimas usadas em diagnósticos como a peroxidase em teste de glicose de sangue. Isso faz muito sentido. Então, ao estudar enzimas em processos biológicos, estamos aprendendo sobre as bases de muitos medicamentos e tratamentos. Exatamente. Além disso, compreender as enzimas nos ajuda a entender o metabolismo de fármacos. Muitas enzimas hepáticas, como as dos citocromo P450, são responsáveis pela metabolização de medicamentos, afetando sua eficácia e segurança. Ah, sim, eu lembro de ter estudado sobre isso. E essas enzimas podem variar entre pessoas, né? Correto. A variabilidade nas enzimas metabólicas pode explicar por que algumas pessoas respondem de maneira diferente aos mesmos medicamentos, dos fundamentos da farmacogenética.
Isso é fascinante, doutor. Então, estudar enzimas não só nos ajuda a entender a biologia do corpo humano, mas também é crucial para a prática farmacêutica e etc. Com certeza, Eduardo. As enzimas são um elo vital entre a biologia molecular e a farmacologia. Ao compreender como elas funcionam, podemos desenvolver melhores tratamentos e melhorar a saúde das pessoas. Muito obrigada, Dr. Bernardo. Essa conversa realmente me ajudou a ver a importância dos estudos de processos biológicos para a farmácia. Fico feliz em ajudar, mano. Continue estudando com dedicação e você verá como esse conhecimento será valioso em sua carreira.